Bom dia, gente. Estou super feliz hoje com a nossa live. Temos a presença ilustre do Gustavo Almeida, que é o fundador da Colorandina, que é uma marca que tem o adoçante que a gente mais ama, stevia, tem maca peruana, tem cacau. Eu estou super feliz dele ter aceitado essa live. E também tem a Kelly Torresani, que é nutricionista também parceira nossa. E tô animada para essa live hoje, para aprender bastante com eles. Deixa eu aguardar eles entrarem aí, pra gente começar a conversar. Ei, Kelly, pede para entrar aí, por favor. Deixa eu te mandar a solicitação também. Não tá aparecendo. Agora foi. Você pede para entrar? Ah, coloradinho. Gustavo ou Kelly que entrou? Ah, agora Oi, sim. Gustavo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, que honra! Tá numa live com você? Que isso, o prazer é meu. Eu que agradeço pelo seu tempo e pela oportunidade. Ai, eu que agradeço. A Kelly, o Kelly não tá aparecendo para mim nem para te convidar aqui. Será que é alguma configuração no seu celular? Tá vendo? Não aparece aqui a opção. Dá uma olhadinha, Kelly, se não é nenhuma configuração no seu celular. Gustavo, vamos conversando enquanto isso? Olha, agora acho que ela vem. Agora sim. E aí, Kelly? Ei, bom dia. Eu estava pelo PC, pelo laptop, então deve ser uma configuração do laptop. Ah, então deve ser mesmo. Não tava- Tudo bom? Bom dia, gente. Bom dia, Gustavo. Entendi. Olha, gente, Gustavo, a gente está bem, bastante feliz porque a gente é fã dos produtos da Colorandina, né, Kelly? A Kelly, na verdade, a Kelly conheceu através de mim, eu conheci através da minha mãe, ela comprou lá em casa a primeira vez, pela internet. A gente testou e a gente, meu Deus, né? Um stevia sem aquele sabor amargo. E aí Teve. começamos a usar, aí começamos a usar, aí a Kelly uma vez foi lá em casa, tomou um café, ela gostou, falou, não, deixa eu olhar essa composição aqui, deve ter alguma coisa além da stevia. Aí olhou, aí virou fã também. Aí depois eu trouxe os achocolatados, né? A Chocomaca também, ela amou, apaixonou, sempre indica aí para os pacientes dela. Sim. E, e eu estou super feliz que vocês são parceiros do evento, que é um evento assim, com foco no autocuidado feminino, né? Então, é um assunto muito importante. A importância da mulher se cuidar, de olhar para si. A gente vai trabalhar muito autoconhecimento também, com terapia, para elas passarem o final de semana assim, e saírem renovadas mesmo. Então, eu também falo que esse evento só está acontecendo por conta dos parceiros que a gente tem, porque é o primeiro, né? Eu resolvi, assim, deu no meu coração de fazer esse evento, né? E conversando com outras profissionais, como a Kelly mesmo, e né, me incentivou também, porque ela também, nos atendimentos dela, ela vê muito essa necessidade. Às vezes a mulher chega lá, eu quero emagrecer,
quero perder tantos quilos. Só que ela tem, assim, é uma infinidade de situações, não é só a alimentação, não é só passar uma dieta, né? Tem outras coisas para trabalhar, tem muito emocional envolvido. Então, é a tal da saúde integrativa mesmo, aquele olhar para o todo, né? Então, não é a pessoa às vezes vai pagar lá no consultório dela o valor da consulta, ela pode chegar e falar, toma aqui sua dieta e pronto, vai embora e acabou, mas não é isso, né? Não é para ganhar o dinheiro, você quer ver um resultado realmente diferente que ela leve para a vida. Então, o evento que a gente está fazendo é justamente para começar a trazer, mostrar isso para as mulheres, falar, olha, vamos olhar para isso, vamos, né, vamos melhorar, vamos se cuidar mais, não só o corpo físico, mas o mental e o espiritual também. Então, eu agradeço demais vocês por serem parceiros. A Kelly vai estar lá falando sobre alimentação consciente e vai estar levando os pães que ela faz também, os pães fit, né? Que são maravilhosos. E o Gustavo, que é o fundador da Colorandina, também está participando. É nosso parceiro, me enviou vários produtos para a gente poder sortear, para a gente poder degustar. Então, vai ter maca, vai ter achocolatado, vai ter o stevia. E está aqui disponibilizando seu tempo para conversar com a gente também, dando esse apoio. Tá bom? Obrigada. Vou deixar vocês falarem um pouquinho agora também, porque aqui a conversa é vocês dois, tá? Eu só estou fazendo uma introdução. Kelly, por favor. Puxando o gancho, né, aí que a Natália falou a respeito dessa questão da preocupação. Hoje, quando um paciente senta ali na minha frente, eu não consigo enxergar somente a obesidade. A gente está muito, e aí não tem como eu deixá-lo sair dali daquela consulta sem pelo menos tentar despertar nele essa questão dessa preocupação do autocuidado, de se voltar, de se olhar para dentro, sim, sabe? Aquele olhar com a saúde mesmo de uma forma mais holística. Então, assim, não é só físico, né? É a mente. Então, assim, não existe essa dissociação de corpo e mente. Os dois têm que estar ali. Não adianta eu te dar uma dieta, você seguir por 30 dias, 40, cheguei no peso e depois voltar ou não tá com a cabeça muito legal. Então, assim, ali durante a consulta, eu tento abordar muito isso, né? E hoje meu público maior é o feminino. Eu atendo homens, mas é o feminino. Então, assim, eu estou muito ansiosa para esse evento lá da Serviu, essa primeira vivência. Eu acho, assim, que, cara, vai ser muito bom. Estou, assim, falando para todo mundo, os meus pacientes, a mulherada, estou falando, olha, tenta se organizar, vai. E se também não der nesse, né, vai haver outros aí. Então, se Deus quiser, vai ser sucesso. E aí, uma preocupação que hoje eu tenho muito lá no consultório, e prazer conhecer o tá, Gustavo? Eu sou fã dos seus produtos. E aí, a Natália me mandou, né, um portfóliozinho para eu conhecer, né, como é que era a história. Achei muito legal a história de vocês, da família de vocês. Eu não sabia, né, que isso começou fora, tal. Então, assim, achei muito legal a forma como os produtos são feitos. E hoje, o que eu vejo, né? O pessoal está muito ligada à suplementação. E aí fica querendo tomar algo que vai resolver. E muitas vezes investe o dinheiro em produtos que não são tão legais. Então, assim, quando eles me mandam, né, fala, Kelly, eu falo assim, todo mundo deveria ter um Nutri realmente para chamar de seu. Porque quando eles olham alguma coisa, tem gente que realmente aproveita, né? Me manda mensagem ali direto e eu gosto disso. Que eu falo assim, que se eu tivesse tido um bom Nutri, assim, lá atrás, quando eu comecei a querer despertar essa coisa de me cuidar, eu tinha economizado muito dinheiro. Porque, assim, eu comprei muita coisa ruim, sabe? Eu falei, ai, Jesus. Aí, às vezes, quando o paciente me manda alguma coisa, vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Uma paciente me mandou mensagem, falou que estou fazendo um acompanhamento com uma dermato e ela passa um colágeno para mim, manipulado, e tem xilitol. Eu queria saber se, tipo, se vai atrapalhar, se eu posso continuar usando. Aí eu fui explicar para ela. Eu falei, olha,
como você está com o intestino um pouco mais saudável, mais sensibilizado, a gente precisa deixar esse intestino mais saudável, dá um tempo do xilitol, porque ele é um adoçante, ele é um carboidrato do álcool, ele vai fermentar no seu intestino, então vai poder mudar, e pode ocorrer de mudar o perfil dessa microbiota. Então, dá um tempo. Aí eu falei, e outra coisa, eu falei, gente, tem algumas coisas que para manipular saem muito caro. Então, eu falei assim, ó, vamos escolher outro produto. Eu falei, se você quiser. Eu falei, mas se você quiser continuar, eu tô te falando só o que pode acontecer. Ela, não, eu prefiro trocar, tal. Então, assim, eu tenho, igual o adoçante, eu tenho uma foto dele no meu celular, que quando alguém fala, assim, que, por exemplo, um diabético que usa sucralose, aí eu vou explicar para ele, eu falo, olha, mesmo jeito lá que o açúcar faz esse estímulo, né? Fica estimulando o tempo todo a sua insulina, a sucralose também vai fazer. Eu falei, então, olha só, tem esse adoçante aqui. Aí a pessoa já fala assim, ai, não, mas stevia é amargo, eu não gosto, é ruim. Eu falei, olha, prova esse aqui. Eu falei, eu tenho certeza que quando você usar, você não vai mais querer usar outro. E é dito e feito, tá? O pessoal vira fã. E a Kelly, Gustavo, ela sempre que ela conhece algum produto, que eu também forneço alguns produtos, igual eu fiz com a Chocomar, com a Chocolatado, ela sempre olha a composição certinha, sabe? Os ingredientes. Ela não vai só pelo gosto ou pela capa, né? Ela olha lá, ela tem esse cuidado de olhar, falar, não, isso aqui tá legal, não tá? Ela olha a quantidade das coisas, né? Então é interessante essa abordagem dela, esse cuidado com os produtos. Tá sem som, Kelly, o seu. Aí, Voltou? Voltou. Fica à vontade, Gustavo. Bom, eu escutei o que vocês falaram e pensei em umas 219 coisas para comentar com vocês, mas eu vou pensar só o que é mais importante dentro desse contexto. Em primeiro lugar, eu de novo agradeço a oportunidade, inclusive quando eu estiver aí na região de Serra, eu vou visitar vocês pessoalmente, a gente pode até depois coordenar com alguma antecipação para até uma outra etapa do evento, algum outro acontecimento para que eu participe, vai ser um prazer, porque eu vou sempre ao Espírito Santo, então é só uma questão de agenda. Agora, eu acho que as colocações e o conceito estão perfeitos, e eu acho que aí a gente tem um casamento muito interessante por causa do seguinte, a nossa vida, antes da cololandina, ela era uma vida que unia justo o que vocês estão abordando, quer dizer, você ter a alimentação equilibrada, pensada, realmente como algo relevante na sua vida, e você ter a sua mente, o seu espírito, a paz de vida, você ter uma vida como um todo realmente equilibrada, isso é fundamental, né? A questão do exercício físico, né, do movimento do corpo, que às vezes fala de exercício físico, a pessoa acha que então eu vou comprar uma bicicleta, ou eu vou comprar uma raquete. Não, muitas vezes você pode caminhar, né? Inclusive nessa região onde vocês estão, que é maravilhosa, puxa, você poder fazer trilha, subir as montanhas, descer, tem rios, é uma região incrível. Então, a questão do corpo, né? Se você pegar nossos bisavós, eles comiam a gordura do porco, eles comiam e não sei o que tal, e morriam com 80, 90 anos, sem nada. Então, a abordagem de vocês é incrível, mas onde isso conecta um pouco a nossa história, eu acho muito bacana. Eu tenho 46 anos hoje, quando eu era criança, era absolutamente comum, eu vi até esses dias em algum lugar que eu passei aí, um produto tradicionalíssimo que se chama Danette, acho que é da Nestlé, eu não sei. É um creme de chocolate, com Danone de chocolate. Eu me recordei, nossa, quando eu era criança, eu comia muito, eu amava isso. Se eu pudesse comer 30, um atrás do outro, eu comeria 30 e era bom demais. E, ok, há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, a nossa sociedade vivia num contexto alimentar onde não existia o nível de discussão que a gente está tendo aqui hoje, agora especificamente falando de alimentos, né? Descendo um pouco nesse ponto em específico e saindo da visão macro que vocês têm para o evento. E eu acho que a gente evoluiu muito, acho que isso é muito bom, acho que hoje a sociedade já avançou demais e eu acho que a gente ainda tem muito por fazer, mas se você comparar a minha época de infância e hoje, nossa, a evolução é incrível. Só que a minha grande defesa hoje, quando eu converso, como eu estou conversando com vocês, com as pessoas que nos assistem, é o seguinte, já que nós evoluímos, eu acho que nós devemos avançar
para um segundo estágio dessa evolução, que é o questionamento daquele produto que nós estamos consumindo, de onde ele vem. Por quê? Porque foi isso que aconteceu conosco, na verdade, como uma sorte, como uma bênção mesmo. Não foi uma estratégia, não foi uma ideia, não foi um projeto, foi uma coisa que aconteceu e aí nós criamos essa consciência e hoje, na verdade, a gente tenta, então, passar essa consciência para todo mundo, que é a seguinte: ah, puxa, você comentou perfeitamente a questão da sucralose, do açúcar para a pessoa que tem a diabetes, ou mesmo quem não tem, mas quer controlar a sua insulina. Só que as pessoas já sabem isso hoje, né? Isso é muito bom. Tem muita gente que não sabe, claro, mas muitas pessoas já sabem. Só que, principalmente para quem já sabe, a gente tem que começar a perguntar de onde vem aquela sucralose, de onde vem aquele açúcar, de onde vem aquela mandioca, de onde vem aquele café. Bom, café aí na região de vocês não vou nem falar, né? Que é o epicentro global do café maravilhoso. Mas, ou seja, de onde vem aquilo? Porque existe um problema hoje no mundo que ao mesmo tempo que ele resolve a questão alimentar de quase 8 bilhões de pessoas, então, ok, esse sistema deve existir, mas ele cria um problema que é o seguinte: as cadeias de alimentos, elas são todas massificadas em grandes produtores, grandes atacadistas e grandes comercializadores. Então, você lineariza e os produtos acabam sendo iguais. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Você comentou que é a respeito da nossa stevia. Você vai ao Japão, que se supõe ser um país muito mais avançado, com muito mais conhecimento, e você não encontra uma stevia como essa. Por quê? Porque quando você vai ao Japão, as stevias vendidas lá são as mesmas vendidas no Brasil, são as mesmas vendidas no Canadá ou em Uganda, onde quer que seja. Por quê? Porque as cadeias produtivas são todas as mesmas para o mundo todo. O mundo, na verdade, hoje é uma coisa só, né? Então, é tudo integrado e é tudo passado pelas mesmas mãos, pelas mesmas grandes corporações. Não estou ficando discussão aqui, política, nada. É uma questão de processo que eu estou falando. Então, a gente perde a capacidade, por exemplo, de um bom café. Vocês têm sorte aí, mas, por exemplo, em São Paulo, você vai a um supermercado comum, você nem na sua melhor das boas vontades vai encontrar um café que seja 5% de um café que vocês têm acesso na esquina do sítio do seu Zé, aí ao lado da sua casa, onde vocês estão. Mas por quê? Porque vocês estão na região geográfica onde há a produção do café que não entra nesse sistema, não é o café padrão, né? Então, o que eu quero dizer, para começar aqui, é isso. Eu acho que existe uma oportunidade bacana hoje de educar as pessoas realmente a questionar e falar: ok, eu vou comprar isso aqui, mas de onde veio? Como foi produzido? Quem fez? Como fez? Porque o como, na verdade, é o grande negócio, né? Sei lá, quem fez foi o cara muito famoso. Bom, o cara é muito famoso, tá, mas ele é famoso, mas como que ele fez? Essa é a grande pergunta. Porque aí, muitas vezes, você fala assim, por exemplo, Gustavo, desculpa. toda a cadeia de produção, né? De onde veio, onde foi plantado, Isso. quem plantou, todo esse cuidado realmente, né? Eu vou dar um exemplo que a nutricionista vai poder dar aula sobre isso muito melhor do que eu. Eu tenho sensibilidade à lactose, né? A famosa intolerância. Já medi, é um nível baixo, não é nada muito dramático, mas quando eu tenho, são pouquíssimas vezes, infelizmente, mas quando eu tenho a oportunidade de tomar o leite da vaca, eu não sinto nada. Minha barriga não incha, eu não tenho gases, não acontece absolutamente nada. Então, qual que é a diferença do leitinho da vaca do que está no supermercado? Toda, né? Então, tem tudo, o que tem menos é leite puro. Exato. Essa é a nossa visão. É só a pessoa parar, eu falo assim para o paciente refletir, né? É só você parar e pensar o seguinte: gente, tem um negócio que fica ali na prateleira 30 dias, 60 dias. Eu falo, deixa 1 litro de leite fora da geladeira, vai azedar de um dia para o outro. O pão, né, que você come, eu falo, é só parar para pensar e analisar um pouquinho e realmente fazer esses questionamentos. Gente, mas por que isso fica tanto tempo na prateleira? Sabe? Não dá. Eu falo assim que quanto mais durável lá é o seu alimento na prateleira, menos você vai viver. Então, hoje, a gente precisa se voltar a buscar realmente esses produtos que são mais naturais, igual você citou. Aqui, graças a Deus, a gente tem muitos produtores de café. Então, esses pequenos produtores, a gente tem esses cafés gourmets, né? Que são maravilhosos e um preço bem acessível. Não é mais caro, que botou gourmet, né? E parece que é mais caro. Não é mais caro do que o que está lá na prateleira do supermercado.
E lembrando, né, gente, que quando tem essa padronização de produção, as agências reguladoras, né, lá da Anvisa e tal, eles permitem um monte de coisa. Então, assim, no café, por exemplo, pode ter um percentual de inseto. Então, muitas vezes, a pessoa ela tá tirando, tá com o intestino mais sensível, tá tirando um monte de alimentos e não vê ali o problema está no café que ela tá tomando. O café, né, que não é um café puro, tal, porque de tanta coisa que tem ali. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né, mais atento de exatamente isso. Da onde está vindo isso? Qual é a padronização? Então, até o que é permitido ali? Porque quando, eu falo assim, né, que quando você vai estudar, não tem como, você não dá o passo mais atrás, você não volta mais a consumir aquilo. Porque até que você desconhece, beleza, mas você passou a conhecer aquilo ali, você fala, ah, não, gente, eu não vou ser responsável. Tipo assim, se eu ficar doente lá na frente, eu não quero ter essa culpa de que eu sei o que foi eu que causei isso, porque eu exagerei nisso. Então, assim, isso que você trouxe é muito importante, né? Da gente ser mais questionador, né? Até olhar ali rótulo, tentar entender o que é aquilo ali que está escrito ali, porque tem um monte de nomes que a gente não, nem sabe o que é, né? Nem eu sei, às vezes eu tenho que ir lá buscar para saber que estabilizante que é aquele, que tipo de corante, porque vem com outros nomes. Então, você vai olhar, você vai achar que corante e vai pesquisar, tá com outro nome. Então, assim, cada vez mais. Por isso que ontem mesmo, no momento do consultório que deu uma desafogada, eu comecei a separar e montar um material com as indicações. Porque o pessoal fica tão perdido, né, do que é bom, do que não é, do que dá para confiar, do que não dá para confiar. Então, eu já estou até colocando, assim, meio que um direcionamento. Coloco várias marcas, né? Eu falo, ó, essas marcas aqui são legais, essa aqui dá para confiar. Porque, infelizmente, né, a gente não tem, a maioria das pessoas não tem tanto tempo ou essa curiosidade ou esse cuidado de ficar ali, né? Olhando o que ela está colocando para dentro. Então, esse ponto que você trouxe foi muito bom de você falar, Gustavo. O legal de vocês dois estarem aqui hoje é que o evento, o tema em relação à alimentação é alimentação consciente, que envolve a consciência na hora de comprar, de escolher, e a consciência na hora de você consumir, até naquele momento, né, Kelly, de A refeição. atenção na refeição, para você, enfim, para você não exagerar, para você comer conscientemente. Então, tem toda essa abordagem. E o interessante da colorandina, né, que tem todo também esse cuidado no preparo dos produtos. Então, igual você falou, ficou encantado com a história, uma história bacana. Então, ele tem todo aquele cuidado desde o plantio dos produtos, né, da produção. Então, isso tudo é uma alimentação consciente, né? Você consumir, pô, isso aqui eu confio, né? Eu sei de onde está vindo, eu sei o que está sendo usado. E com o aval aí da nutricionista, que ela é chatinha, ela olha todas as composições dos rótulos, então ela dá esse aval. Então, assim, foi um casamento perfeito essa live hoje de vocês. Mas eu queria perguntar, Gustavo, sobre, principalmente sobre a maca, né? Porque a maca tem todos esses benefícios, não só para a mulher, mas também para o homem. Eu gostaria que vocês dois aí falassem, né, sobre os benefícios da maca. Eu sei que tem eu acho que mais de 13 ou 14 tipos de maca, depois você me corrige, e vocês trabalham com a preta, a vermelha e a amarela. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Eu, inclusive, estou com as minhas meninas aqui, que é a maca que você comentou. Aqui é a preta, a amarela. Uma maca, olha aí, ó. Aí, ó. Você nunca viu cabeça de bacalhau, mas maca agora você já viu. Então tá tudo bem. Tá resolvido. Esse problema está resolvido já. Só faltou a vermelha que alguém pegou aqui da minha mesa, mas tudo bem. Aqui estão as maquinhas. Veja, a maca é muito interessante. Nós temos um compilado muito grande de estudos científicos, que inclusive estão à disposição de vocês, quando vocês quiserem. Mas eu gosto muito de comentar a respeito do que nós vimos e continuamos vendo com os nossos companheiros indígenas lá na Bolívia, onde nós moramos. Quando a gente fala do café, dá para fazer um paralelo muito bacana. Você assiste Globo Rural no domingo às 8 horas da manhã
e você vê lá o preço da saca de café comercializada e você divide o preço da saca por 60 quilos, você chega no preço do café por quilo na origem, né, na fazenda. E aí você vai no supermercado e vê quanto custa 2 sacos de meio quilo, totalizando 1 quilo, e você compara e você fala assim, mas espera um pouquinho, essa diferença tem alguma coisa errada, porque se na origem custa tanto, como aqui vai custar tão menos? Então, você descobre que tem alguma coisa estranha no meio do caminho. No caso da marca, é exatamente a mesma coisa. O que aconteceu conosco? Nós, antes da Bolívia, nós morávamos no Chile, por uma questão de trabalho. E a minha esposa, ela começou a sentir os sintomas da menopausa. Ela foi numa nutricionista, como está a Kelly, e a nutricionista falou, olha, isso, e maca. Fez todo um pacotinho para ela, para administrar a questão da menopausa. Mas deu muita ênfase na maca. E ela começou a fazer aquele pacotinho com ênfase na maca, e a menopausa dela continuou ainda muito ativa, incomodando, ela não dormia à noite, ela sentia aqueles calores, ela tinha dificuldade de trabalho mesmo, porque você dorme mal, seus hormônios não se reviram. Enfim, vocês sabem todo o ciclo. E aí, ok, ela foi ao médico e optou por uma questão medicamentosa, aquele famoso adesivinho de reposição hormonal que coloca embaixo do braço e pronto. Resolveu o problema da menopausa, ela conseguiu passar com mais tranquilidade. 1 ano e meio, 1 ano e tanto depois, não lembro, nós mudamos para Bolívia, por conta de trabalho também. E ao chegar na Bolívia, nas primeiras semanas, a senhora que nos ajudava com limpeza, essas coisas na casa que nós alugamos lá, a Anitta, ela volta para a comunidade dela no final de semana e na segunda-feira ela vem trabalhar conosco e traz um saquinho com maca. E a minha esposa vira para ela e fala assim, Anitta, puxa, muito obrigada pelo presente, mas eu já consumi essa tal dessa maca aí e nada, esquece, isso aí não, mas senhora Elisa, você está na menopausa, não sei o que, não sei o que. Não, isso aí não serve para nada. Insistiu muito. Só que a Anitta, a boliviana, especialmente a Cochabambina, que é a região que nós moramos, lá tinha que ter a lei João da Penha, e não a lei Maria da Penha, porque quem bate são as mulheres e quem apanha são os homens, tá? Literalmente, não é enredo, depois vocês podem buscar aí. As mulheres são muito fortes, muito valentes, tanto que quando os espanhóis chegaram para invadir aquela região, elas conseguiram resistir por quase 1 ano. As mulheres, não os homens. Então, essa forma de ser, a Anitta é assim, é a cultura dela, insistiu na esposa, opa, daqui a pouco eu vou apanhar, tá bom, vou consumir essa marca. Ela já tinha a questão da menopausa resolvida, então ela não teve mudanças, porque ela estava com um tratamento medicamentoso. Né? Mas, na questão dos exercícios físicos, ela sentiu um incremento muito significativo depois que ela começou a comer aquela maca. E aí ela ficou com uma pulguinha na cabeça, mas, poxa, mas essa tal da maca aí foi uma coisa que mudou na minha alimentação, o que aconteceu? E aí começou, na verdade, a cololandina. Por quê? É uma longa história, mas o que nós descobrimos? Nós descobrimos que, assim como em Serra tem aquele sítio que o senhor planta o café numa terra totalmente limpa, sem agrotóxicos, seguindo o processo que o café requer, com altitude, com inclinação, etc, etc, etc. Lá na Bolívia, a gente tinha esbarrado sem querer numa região onde ainda residem algumas centenas de famílias que vivem do jeito que os nossos tataravós ou bisavós viviam em Serra, ou no Rio, ou em São Paulo. Ou seja, daquela agricultura ancestral, como nós chamamos, que é a agricultura lá, no caso, que não tem energia elétrica, então não tem bomba d'água para fazer irrigação, não tem trator, agrotóxico, então, eles nem sabem o que é, enfim. E isso faz o quê? Isso faz uma coisa muito simples, faz com que esse tubérculo que vocês estão vendo aqui, fisicamente falando, você não consiga entender a diferença. Mas quando você manda para um laboratório e manda analisar a quantidade de aminoácidos, vitaminas, proteínas que ele contém, ele seja de 10 a 12 vezes superior ao mesmo tubérculo que veio de outras regiões onde a maca já é plantada com tecnologias, com modernidades, com coisas avançadas que te ajudam a ter 2, 3 safras por ano, a ter volumes muito maiores e tal. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, a minha esposa consumiu maca moderna, teoricamente, né, lá em Santiago, no Chile. Essa maca é uma maca muito empobrecida em termos nutricionais, do que, ou seja, fisicamente tubérculo é mesmo, mas o que está quimicamente dentro, muito empobrecida. E aí, quando ela esbarrou na maca, que é a maca, que a nossa maca, na verdade, não é que ela é conceitada, ela é maca. Esse é o diferencial dela, né? Só isso. E aí ela esbarrou, então, numa nutrição com aquela plenitude de aminoácidos, de vitaminas,
que a maca tem. E o corpo dela, obviamente, respondeu. Então, essa questão da maca é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas consomem maca e reportam, foi muito bom para mim. Ou às vezes, não, olha, não chegou onde eu queria chegar, que foi o que aconteceu com a minha esposa. E é por causa disso, é por uma questão de pureza, ou seja, de quantos nutrientes você consegue, assim como um bom café. Você pega um café comprado no supermercado, e você pega um bom, faz 2 xícaras, só no aroma você fala do supermercado, e já fala que maravilha, esse maravilhoso café decente. É isso, né? A pergunta foi Alice, que ela tem 23 anos e se ela se beneficia das propriedades da maca. Sim, Maju. A maca, a gente não. Eu uso maca até para questão de recuperação muscular, tá? Ela é muito legal. Então, você faz uma associação com vitamina B6, com magnésio. Então, dá para fazer uma formulazinha bem legal. E pode, sim, fazer uso. Você vai se beneficiar, sim. Então, a questão de melhora de energia, tem vitaminas do complexo B. Então, pode fazer uso, sim. Você vai se beneficiar, sim. É porque tem alguns suplementos, né? Alguns fitoterápicos que ficaram muito ligados, né? Então, tipo, o feno-grego, o trevo vermelho, a maca peruana, o tribulus terrestre, ficou muito ali associado a algumas fases, né, da mulher, como, por exemplo, a menopausa. Mas, quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente pensa em todas as fases. Então, sim, vale a pena fazer uso, você vai se beneficiar, sim. É importante porque às vezes a gente associa muito a maca com a questão da fertilidade, né? Da libido. Mas Libido. não é só para isso, é para recuperação muscular, né? Por causa dos aminoácidos todos que tem. Gente, que tipo, quando a mulher, né, pegando um ganchinho, essa questão do libido, tem muita coisa envolvida. Tem a questão psicológica da mulher, muitas vezes ela tá com os hormônios legais, mas não tá com a cabeça muito boa, que aí entra nessa coisa de entender o que está acontecendo. Outro ponto é que esses suplementos, né, alguns suplementos, como que até tem, né, na Andina, a questão do cacau, da maca, isso aí fornece para a gente uma carga maior de compostos bioativos. E assim, os compostos bioativos não é que se você não fizer uso, se você não consumir, você vai ficar doente ou vai ter alguma patologia, alguma doença, como acontece quando a gente tem déficit, né, de ferro, de algumas vitaminas e minerais. Mas o seu corpo, ele funciona assim, nível master, vamos colocar, quando você tem esse cuidado de colocar isso no seu dia a dia. Então, assim, ó, ótima opção. Quem quer ir dar um aporte, né? A maca, o gengibre, o cacau, são coisas assim que eu sempre procuro colocar na dieta do paciente. Eu vou explicar para ele para que é, bato ali os micronutrientes, mas eu sempre tenho essa preocupação de dar esse plus aí a mais. E o bom, né, que a marca, ela trouxe uma versatilidade, né, na forma. E aí, tipo, a maca, por exemplo, que eu como, que é essa que vem chocomaca, que vem o cacau com a maca, essa casadinha, assim, foi fenomenal. E aí eu misturo ali com whey, com café, eu faço as minhas misturinhas, que eu falo que é as misturinhas da bruxa. E assim, fica muito top. E aí, tipo, a pessoa fala, um pré-treino. Aí, ó, uma ótima opção de pré-treino. O cacau vai ajudar ali na vasodilatação, vai ajudar na sua termogênese, a maca também vai te dar essa energia. Então, fica até a sugestão também, quem faz atividade física, para usar como pré-treino. Bacana. E aí, podia até falar, né? Porque o povo não conhece desses, assim, o que hoje é carro-chefe? É o chocomaca, assim, porque eu tenho os meus queridos, né? Que é o chocomaca e o adoçante. Mas eu sei que tem só o cacau, né? O cacau selvagem, né? Tem só, eu não sei se eu já usei ele, não sei se eu já provei, Natália, eu nem lembro se eu provei. Já provou cacau selvagem, achocolatado, só que você apaixonou com a chocomaca e só usa chocomaca. É maravilhoso. Por sinal, tem que comprar mais. Já tô vendo o estoque já acabou. Deixar o Gustavo responder. Não, bom, veja, é interessante a sua colocação, porque você que traz toda a bagagem científica já consegue dar uma explicação 360 e fecha o conceito, né? Eu estou só preocupado aqui em falar um pouquinho das minhas maquinhas e do que a gente vê lá todos os dias, mas é interessante porque
A linha de achocolatados, na verdade, até por acaso comentei do Danette, porque eu vi essa semana em algum lugar, cara, é surreal. Se você for ver o que tem dentro de um Danette, e aí a Danone me desculpa, não estou criticando, eu sei que tem um lugar no mercado, tem tudo, mas eu estou falando da minha opção, eu como Gustavo, no que eu quero colocar dentro do meu corpo, tá? E não critico quem consome, cada um faz as suas escolhas, é o que nós estamos discutindo aqui, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. É outra coisa. Parece que é Lua e Vênus, assim, são coisas totalmente. Porque o achocolatado de verdade, se vocês pegarem a história, quando o cacau veio para a América do Sul, que foi trazido pelos espanhóis a partir da América Central, porque os espanhóis não chegaram onde é Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, por meio do Brasil, né? Eles chegaram pela América Central e desceram pelo Pacífico. E aí eles foram conquistando, né? Conquistando, destruindo, na verdade, né? Mas, enfim, conquistando essas regiões. Então, eles traziam, por exemplo, cavalos, que não são daqui, não existe cavalo aqui, traziam cacau, e hoje a gente tem cacau no Brasil. Aliás, o Espírito Santo tem bastante cacau, inclusive. Então, o que é o chocomaca e o que é o cacau selvagem? Na verdade, no Espírito Santo, especificamente, eu confesso que eu não sei. Eu sei que no Pará tem o cacau como o nosso cacau selvagem, mas não fica literalmente nenhum quilinho aqui, é tudo 100% exportado e a gente acaba não tendo como comprar. O que é o cacau selvagem? Na verdade, é que nem a história da maca, só que aí a gente muda de assunto, mas também o café é a mesma coisa. O cacau, que vocês conhecem bem, ele passa por vários processos. O primeiro processo que ele passa nesse sistema industrial global é a extração da manteiga de cacau ao máximo que lhes é possível. Por quê? A manteiga de cacau ela tem um valor agregado muito maior quando você comercializa para as indústrias de cosméticos. Então, imagina que você vai a uma padaria, não sei, uma lanchonete, e você pede um pão na chapa com manteiga e um pão sem manteiga, ou seja, o efeito, a parte da questão científica nutricional, que aí eu não tenho esse conhecimento, mas o efeito de sabor é completamente diferente de um cacau cru, de um cacau que você já extraiu a manteiga. Você perde aquela coisa que enche a sua boca, né? Só que aí tem a questão da liofilização, da gelatinização, que são técnicas químicas industriais para você deixar o cacau solúvel. E aí volta aquela discussão nossa desde o início, quer dizer, tudo que você interfere com essa modernidade, seguramente você tira alguma coisa da propriedade daquele produto. Alguma coisa que está lá e que ela vai sumir ou ser diminuída por conta daquela interferência, né? Só abrindo parênteses, por exemplo, a maca, as pessoas secam com a técnica da gelatinização, que na solubilidade do cacau é a liofilização ou alcalinização. E aí, fugiu a palavra agora. Mas aí, na maca, por exemplo, a gelatinização mata quase 80% dos nutrientes. Essa informação eu tenho. No cacau eu já não sei. Mas o que eu sei é que no então cacau selvagem, que a gente vende como selvagem, as pessoas falam que é selvagem, não é piadinha, marketing, é porque ele é cacau nativo, ele é o cacau cru, ou seja, ele é o cacau que não sofreu nenhuma interferência. E aí quando a gente cria produtos, por exemplo, misturando esse cacau com as marcas, ou misturando só com a stevia, porque precisa adoçar e vira um achocolatado, né? Senão o cacau, obviamente, é muito amargo, você tem todas as propriedades ali preservadas do cacau, justamente como você estava explicando, do ponto de vista nutricional, ou seja, você está consumindo um cacau que vai nutrir você, que vai te dar isso. E eu acho que aí tem um ponto legal, que assim, eu gosto muito de falar, que é, quando nós trabalhamos nesse modelo, e aí a STF, enfim, tudo a mesma lógica, eu acho que tem uma carga energética muito grande, porque você veja, você pega um fruto que ele sai da terra e você submete ele a processos químicos industriais, toda aquela energia vital, tudo aquilo que veio da natureza, gente, aquilo morre. É meio óbvio isso, né? Por exemplo, você vai para o serra e você vai com o seu carro e você anda 30 quilômetros. Você chega do ponto A até o ponto B. Mas se você puder fazer essa distância caminhando, você vai chegar com outra energia no destino. Porque, é claro, você está ali imerso na natureza, você está respirando o ar, você está movendo seu corpo. Então, eu acho que um ponto muito importante também é essa questão da preservação da energia vital da natureza nos alimentos. Ou seja, quanto menos você puder interferir em tudo, né? Eu acho que é a melhor opção sempre. Muito legal. Você quer falar, Kelly? Não, só concordar, é verdade. Perguntaram aqui, Gustavo, a diferença da vermelha, amarela e a preta.
Sim, perfeito. Temos estudos, mas, de novo, vou falar o que a gente aprendeu com os índios, né? A vermelha pegaram aqui, mas eu estou com a amarela e com a preta. Então, se você chegar, por exemplo, lá em Itaiapampa, onde eu estava um mês e meio atrás, que a gente estava fazendo o plantio da nossa safra 2023, e você chegar na casa de uma pessoa, de uma família, você fala assim, vamos consumir maca. Aí o que vai acontecer? As mulheres pegarão a amarela e consumirão. Os homens não tocarão na amarela, pegarão a preta e consumirão. E a vermelha, as mesmas mulheres consumirão quando? Justamente nas épocas de plantio e de colheita, na época que lhes requer mais energia, mais vitalidade. A amarela fica sendo a de consumo cotidiano fora dessas épocas de maior força. Então, a parte dos estudos que existem, que explicam nos mínimos detalhes tudo isso, o que nós aprendemos então? Nós aprendemos que a lista de aminoácidos, proteínas e vitaminas que as três cores possuem é exatamente a mesma, só que mudam as quantidades. Então, um exemplo, não sei, qualquer lenina ou triptofano, qualquer aminoácido que você goste. A marca tem todos. Só que quando você pega a quantidade, é uma quantidade X na amarela, uma quantidade Y na preta e uma quantidade Z na vermelha. Isso se repete em todos. E aí o que os estudos mostram, que aí obviamente os indígenas já não têm isso, que é a parte de estudo, de laboratório, é que na verdade essa variação quantitativa acaba sendo mais eficaz nas mulheres na vermelha e na amarela e nos homens na preta. Mas a cultura ancestral indígena já sabe disso há milhares de anos, a gente só reproduz. Então, a escolha, se vai optar pelo consumo da vermelha ou da amarela, vai de acordo ali com o propósito, o objetivo, né? Exato. Por isso que a gente tem no nosso material de divulgação justamente uma tabela que mostra os benefícios que a marca pode gerar, que são comprovados cientificamente, isso é muito importante, tá? A gente não fez uma coleta de YouTube, a gente fez uma coleta de estudos científicos e, obviamente, do conhecimento quechua, do conhecimento indígena, e sintetizamos isso numa tabela e correlacionamos cada cor a cada benefício que a marca eventualmente pode dar conforme o organismo, que como a Kelly já explicou muito bem, o organismo é uma coisa complexa, né? Cada um vai ter uma resposta de acordo com todo o contexto. Aliás, você falou uma coisa, Kelly, que eu acho, perfeito e as pessoas não falam. É assim, mas a mulher pode querer ter um benefício com a questão da libido consumindo a maca. Mas se a cabeça não estiver boa, cara, esquece. Não tem maca, não tem remédio, não tem lua, NASA, céu, não tem nada, não tem nada. É perfeito isso aí é, perfeito. Você pode passar, eu falo assim que o paciente ele pode sair do consultório com a melhor dieta, com a melhor suplementação, mas se ele não estiver bem aqui, não vai rolar, não vai dar certo. Porque toda a saúde é sistêmica. E assim, eu estou até livro Poder é muito poderoso. Então, assim, a forma que a gente alimenta as nossas emoções, os nossos pensamentos, isso vai muito para o corpo. Então, como que está essa relação, né, com o parceiro? O que ela está alimentando ali na relação? Então, não adianta a gente querer se iludir achando que vai ter um suplemento que vai solucionar a vida, né? E aí, às vezes, coloca uma expectativa. Tanto que quando alguém me pergunta, posso tomar creatina? O que você acha da creatina? Ou, o que você acha? Eu falo assim, olha, talvez o produto é bom. Eu falo, mas talvez não vai surtir esse efeito que você está esperando, tá? Não é para isso. Então, é a mesma coisa. A gente não vai ter a maca peruana, é excelente, mas não é ela que sozinha, isoladamente, vai trazer ali, às vezes, o benefício que a pessoa está esperando, né? Então, isso é muito importante ser falado, ser dito. Deixa eu te perguntar, Gustavo, aproveitar uma curiosidade assim que eu noto nos achocolatados, que eu acho fantástico. Só que eu fico curiosa para saber por que é assim. Pela explicação que você deu do cacau, eu acho que agora eu entendi por que ele tem essa cremosidade, os achocolatados. Até para fazer bolo, né? Eu costumo fazer bolinho fit, assim, para minha sobrinha e tal. A gente faz né, na caneca mesmo. Ele fica bem cremoso. Então, seria por isso, por essa forma de fazer? Na verdade, que você disse? isso.
A preservação da manteiga garante isso e, na verdade, quando a gente começou a trabalhar com esse produto, uma preocupação muito grande que eu tinha era que na preparação de um achocolatado, por exemplo, com água, com leite de amêndoas ou leite de vaca, não um bolo, fica empelotado. É muito difícil você preparar porque as pessoas estão muito acostumadas, seja qual for o produto, com a colocação daquele pó naquele copo, fazer assim e, pumba, já dilui como um passe de mágica, né? Pim, pim, pim. Só que um cacau cheio de manteiga você não consegue, ele fica lá empelotado. E eu falei, putz, caramba, será que as pessoas vão gostar disso? Vão criticar, vão deixar de comprar? Mas aí as pessoas começaram a provar, o sabor acaba sendo vitorioso, porque não tem comparação com nenhum outro que está disponível no mercado brasileiro hoje. E aí a pessoa acaba, ok, esse incômodo das pelotinhas é irrelevante, mas é exatamente pelo que você falou. Não, e outra coisa, né, gente, E não tem para o É, chocolate, esse aqui, nada. gente, chocolatado. Esse aqui é o Choconinhos também, que é para infantil, ó. Tem uma aí. pessoa do meu lado que adora, né, Rebeca? Fala. Sim, é muito gostoso. Não é, Oi, não Rebeca. tem nada, não tem nada que um mix não resolva, gente. Pega um mix, bate com o mix, aquelas pelotinhas vão todas embora. Eu acho assim, é perfeito. A Rebeca aqui está brincando, mas ela é apaixonada também. É porque ele é bem cremosinho, né? Então, isso é interessante. Ele é muito gostoso. Agrada todos os paladares, né? Até de criança, adolescente. A questão, eu acho que tem muito a questão do sabor, sabe? Eu acho que o sabor, ele tem que ser bom. Você não pode querer comer alguma coisa que você põe na boca e por mais ela fala assim, ah, mas isso é hiper, mega nutritivo e tal. Se você precisa daquilo, coma, ainda que seja intragável. Mas se você tem a opção de ter alguma coisa que te nutre, que te faz bem de verdade, dentro de todo esse contexto que nós estamos discutindo, e ainda tem um sabor bom, aí fechou, porque afinal a gente quer comer coisa gostosa, a gente não quer comer alguma coisa que, isso aqui não quero, não quero. Eu quero coisa boa, né? Tem algumas coisas que a gente vai falar, gente, olha só, não tem negociação, tá? Mas tem outras que, graças a Deus, a gente já tem aí opções ótimas, né? Então, um paciente que tem um paladar mais doce, você já tem, a gente já tem produtos ali que a gente pode ofertar, ensinar a fazer as receitinhas, para poder suprir aquilo. Aí vai suprir as duas coisas, né? A questão daquela fome seletiva, porque está com vontade de comer uma coisinha diferente, e ao mesmo tempo vai nutrir, né? Porque a gente precisa ter essa consciência, né? A gente somos adultos e a gente precisa ter essa consciência, igual o Gustavo falou, questão de escolhas, né? Então, na fase de vida que a gente está hoje, que eu estou, que Natália está, que você está, Gustavo, é uma fase realmente de seletividade. Você hoje já tem um discernimento do que você quer e o que não quer para você. Então, assim, eu posso ver a pessoa, sabe, tomando, comendo na minha frente, zero vontade, porque eu sei que eu tenho ótimas opções mais saudáveis, que além de atender ali a questão das papilas, de ser gostoso, de ser algo saboroso, vai me nutrir. Então, a gente tem que ter esse feelingzinho aí para pensar numa alimentação consciente, pensando também na nutrição, né? E nutrir o corpo. E a gente acaba perdendo o paladar mesmo, né? Para os processados lá, naquela sobremesa cheia de açúcar, né? O achocolatado cheio de açúcar. A gente acaba que não gosta, né? A gente adapta o nosso paladar para aquilo que é mais saudável. É questão de hábito, né? Exatamente. E frisando, né, quem está ouvindo, que as nossas papilas, essa a gente consegue, mesmo depois de adulto, fazer uma reprogramação, tá, gente? Então, assim, mesmo que a pessoa ela foi criada ali com aquele achocolatado, e aí aquele, né, aquele sabor tem toda uma ligação ali afetiva, tal, com o passado, mas você consegue fazer essa migração aí, essa melhora do seu paladar. E é isso mesmo, quando você comer algo que tá com excesso de açúcar, você vai sentir. Eu falo assim, que provar um chocolate para mim, 80% para mim tá doce. Então, assim, a fruta, tô com vontade de comer um doce.
Gente, eu como uma banana, para mim tá doce. Então, assim, com o tempo, só que não é uma coisa que é da noite para o dia. Do mesmo jeito que a criança, a mãe precisa ofertar ali, no mínimo, o mesmo alimento 10 vezes, o adulto também. Então, você vai comer a primeira, vai comer a segunda, a terceira, a quarta. Só precisa ter um pouquinho de boa vontade que dá certo. Isso aí. A gente está com um parceiro também, Gustavo. Vai ser interessante quando vocês puderem vir aqui no Espírito Santo, visitar a gente. A gente tem um parceiro de chocolates também, né? Que faz do grão à barra, que é o PP Chocolates, que Oh, é meu irmão, inclusive. Não é porque é meu irmão também, sabe, gente? Mas é assim, ele seleciona também o cacau, todo o cuidado de selecionar o cacau. Ele costuma comprar em Linhares também. Então, assim, se você quiser saber sobre o cacau aqui na região e tal, é só faz um tour com ele que ele explica tudo. Mas ele tem todo esse cuidado. Então ele também o cacau ele paga o dobro do preço lá na saca, né? Pela qualidade, entendeu? Então ele tem todo esse cuidado e o chocolate é também É muito extraordinário, né, Kelly? A Kelly também é fã, também, ela também tem esse cuidado do rótulo, de analisar, né, os chocolates artesanais que a gente vê aí, cheio de coisa que a gente nem sabe o que que é. bacana. Falar em coloca aromatizante no chocolate. Precisa de aromatizar o chocolate, porque não tá, tem outras coisas aqui, né? Tá tendo que aromatizar o chocolate, não tá aromatizante. O chocolate do PP, gente, quem não conhece, quem tá aqui e não conhece, provem. E agora, ó, quem não Aqui, conhece, ó, eu tenho, o meu preferido já tá aqui, ó, e tá sempre aqui. 71 xilitol. o meu é 80 com açúcar de coco. vocês estão me E deixando nervoso aqui, viu? Só para dizer. Nossa, é muito bom. É muito ele bom. tem agora o de 100% também cacau, e para quem, nossa, é maravilhoso, gente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez vocês por disponibilizar o tempo de vocês para a gente estar aqui batendo esse papo. Tenho certeza que a Kelly também está super agradecida assim, de estar conhecendo o Gustavo, porque a gente realmente é fã da Colorandina. E também agradecer por serem parceiros do evento, que é um evento muito importante para o autocuidado feminino. E é só gratidão mesmo, gente. Tá? Ó, prazer, Gustavo. Eu queria agradecer o convite da Natália. Dia 5 e 6, né? 5 e 6. Eu sou grávida que é sábado e domingo. Sábado estarei lá. E aí, na verdade, eu vou ter uma participação, mas eu estou indo mesmo para me cuidar, para praticar o autocuidado. Então, eu vou participar de todas as práticas, vou ali ficar realmente presente ali no evento, né? Como não só como colaboradora, mas né, como participante ali mesmo, que eu quero tirar ali os benefícios. E aí, falar para você, tá, Gustavo? Quando você vier ao Espírito Santo, vai lá no consultório. Quero te apresentar também o Hugo, que até entrou ali na live, mas não deu tempo de falar com ele, que é o dono lá da clínica onde eu trabalho, a pessoa que super me apoiou. Então, quero que você o conheça e aí a gente pode até levar uns produtos que eu quero apresentar, mas eu sempre mostro. Sempre que eu faço minha comprinha lá na Servil, eu mostro as minhas escolhas. É verdade. Foi um prazer conhecer você e participar da live. E aí, semana que vem estaremos lá. Tá bom, bom, eu que agradeço pela oportunidade, muito bom mesmo, estou sempre à disposição. Quando for aí, com certeza nos conheceremos pessoalmente e teremos muitas conversas mais. E eu quero só aproveitar para quem está nos assistindo ou vem assistir depois, reforçar o que para mim é a mensagem mais importante. Pergunte, critique, estude, vá fundo no que você está comendo. A alimentação é a coisa mais importante e a gente cria um monte de problemas quando a gente não vai com esse nível de preocupação comer. Então eu acho que a grande evolução do ser humano é o que os nossos tataravós já faziam automaticamente, porque não existia a distorção que existe hoje, né? Mas como existe essa distorção, a gente tem que sim colocar tempo para olhar e falar o que nós estamos comendo, por que nós estamos comendo, para chegar aonde, e é o que eu falei também no começo, de onde vem isso que eu estou comendo? Isso é talvez a pergunta mais importante, porque às vezes você fala assim,
eu estou comendo o que é perfeito para mim, mas vem de uma origem que você, quando souber, você fala, meu Deus, que absurdo. Então, estudar a respeito, né? Estudar, porque isso é muito importante. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Deixa eu só responder o pessoal está perguntando aqui do chocolate, Opa! gente. Arroba PP Chocolates, tá? Ele não, ele está fazendo um site, eu também estou para colocar no site da Servil também alguns chocolates dele. Então, quem quiser, é só entra lá, manda um direct que ele manda pelos correios. Ele não tem só chocolate, tem creme de avelã, tem creme de amendoim, tem outras coisas. E alguém perguntou, deixa eu ver se perguntaram mais alguma coisa. Eu vou provar. Onde que compra a marca compra no site da Servil, compra lá no site da Colorandina também, tá bom? Obrigadão, gente. Na Servil. Obrigada, gente. Obrigada, bom sábado, bom final de semana, bom descanso para vocês. Um beijo. Tchau, tchau, fique com Deus. Tchau. Vocês também.